Jesus no deserto após o batismo e o início da sua missão divina. Na história bíblica do início da missão de Jesus, logo após o seu batismo no Rio Jordão, prepare-se para uma narrativa emocionante e cheia de significado. Após o emocionante batismo no Rio Jordão, Jesus, guiado pelo Espírito Santo, é levado ao deserto da Judéia. Ali, entre dunas de areia intermináveis e sob um sol inclemente, inicia-se um período de 40 dias de profunda reflexão e provação. A solidão do deserto contrasta com a intensidade espiritual que envolve Jesus. Nesse momento crucial de sua jornada, cada passo, cada pensamento, cada suspiro ecoam na vastidão silenciosa do deserto, enquanto ele se prepara para a missão divina que o aguarda. O rosto cansado pela fome e sede revela a determinação e a entrega total ao propósito que o impulsiona. Imagens impactantes se alternam entre planos fechados do semblante sereno de Jesus e panorâmicas grandiosas do deserto infinito, criando uma atmosfera de introspecção e transcendência. No deserto, Jesus é confrontado pelo diabo em uma série de tentações que visam desviar o Filho de Deus de sua missão divina. O maligno, astuto e sedutor, questiona a própria natureza de Jesus, desafiando-o a provar sua divindade. Em um momento de fraqueza física após dias de jejum, o diabo tenta incitar Jesus a transformar pedras em pão, prometendo saciar sua fome e fortalecer seu corpo exaurido. No entanto, Jesus resiste à tentação, lembrando que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em seguida, o diabo leva Jesus ao topo do templo em Jerusalém e o desafia a se lançar dali para provar que os anjos o salvariam mais uma vez. Jesus recusa ceder à tentação e adverte sobre não tentar a Deus. Por fim, o diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e promete-lhe poder e glória se ele se curvar diante dele. Mas Jesus rejeita veementemente essa proposta, afirmando que só a Deus deve adorar. Assim, no deserto árido e implacável, Jesus demonstra sua firmeza espiritual e resistência às artimanhas do mal, consolidando-se como exemplo supremo de fé inabalável e obediência ao Pai Celestial. Durante os 40 dias no deserto, Jesus enfrentou não apenas a solidão e a fome, mas também uma batalha espiritual intensa em meio à vastidão silenciosa e implacável do deserto da Judéia. Ele mergulhou em profunda introspecção e comunhão com o Pai. Cada dia era um desafio de resistência física e fortalecimento espiritual, onde as tentações do mundo eram confrontadas e vencidas pela fé inabalável. As noites eram marcadas por orações fervorosas e reflexões sobre a missão que o aguardava. O silêncio do deserto era preenchido pelo eco das palavras divinas que ecoavam em sua mente e coração, preparando-o para o chamado supremo que mudaria o curso da humanidade para sempre. Após os 40 dias de provação no deserto, Jesus emerge com uma nova aura de sabedoria e poder. Seu olhar transmite uma serenidade incomum, fruto da comunhão profunda com o Pai durante aquele período desafiador. Cada passo que ele dá agora parece carregar consigo uma autoridade divina, capaz de inspirar e transformar aqueles que o cercam ao retornar das profundezas do deserto. Jesus é recebido com reverência por aqueles que testemunham sua chegada. Sua presença irradia luz e esperança, atraindo multidões ávidas por ouvir suas palavras e testemunhar seus milagres. É nesse momento que a verdadeira missão de Jesus começa a se revelar diante dos olhos maravilhados daqueles que o seguem. Sua jornada agora ganha um novo propósito, marcado pela urgência de compartilhar o amor e a salvação com todos os corações sedentos de esperança. Após passar os 40 dias no deserto, Jesus inicia sua jornada de pregação nas sinagogas da região. Sua voz ecoa pelos corredores sagrados, ensinando sobre o reino dos céus com uma autoridade e sabedoria que impressionam a autoridade. Suas palavras tocam os corações dos ouvintes, despertando neles a esperança e o desejo de uma vida em comunhão com Deus.
A simplicidade de seu discurso contrasta com a profundidade de seus ensinamentos, revelando um mestre incomparável e um mensageiro do amor divino. A cada milagre realizado, a fé daqueles que o seguem se fortalece, criando um vínculo indissolúvel entre o mestre e seus discípulos. Multidões se reúnem para ouvi-lo falar, ansiosas por presenciar os prodígios que somente ele é capaz de realizar. Assim, Jesus inicia sua missão terrena com humildade e compaixão, transformando vidas e iluminando os caminhos daqueles que o encontram. À medida que Jesus percorria as aldeias e cidades, o rumor de seus ensinamentos e milagres se espalhava como fogo em palha seca. Multidões de todas as partes vinham ao seu encontro, atraídas pela aura de amor e compaixão que emanava dele. Os doentes buscavam sua cura, os oprimidos encontravam libertação em suas palavras, e os corações sedentos por esperança viam nele a luz que iluminaria seus caminhos escuros. Cada passo de Jesus era seguido por uma legião de admiradores e curiosos, sedentos por testemunhar os prodígios realizados por suas mãos divinas. Assim, a missão de Jesus se tornava cada vez mais evidente: trazer alívio aos aflitos, consolo aos desamparados e salvação aos perdidos. Jesus, ao escolher seus discípulos, demonstra sua sabedoria e amor incondicional ao selecionar homens simples e humildes, vindos de diversas profissões e origens. Entre pescadores, cobradores de impostos e outros trabalhadores comuns, ele enxerga o potencial para propagar a mensagem do reino dos céus. Cada discípulo é chamado pelo nome, recebendo um convite pessoal para seguir o Mestre. A simplicidade do convite contrasta com a grandiosidade da missão que lhes é confiada: serem pescadores de homens com humildade e fé. Os discípulos deixam tudo para trás e seguem Jesus, confiando em sua orientação e promessas. Assim, a diversidade dos escolhidos reflete a universalidade do amor divino e a inclusão de todos os corações dispostos a ouvir e seguir o caminho, a verdade e a vida. A fama de Jesus se espalha como um incêndio incontrolável por toda a região, alcançando os confins da Judéia e além. Seus ensinamentos revolucionários e milagres extraordinários atraem multidões sedentas por esperança e transformação. Cada passo de Jesus é seguido por uma legião de seguidores ávidos por presenciar sua presença divina, a notícia de curas instantâneas, ressurreições milagrosas e palavras de sabedoria que desafiam as autoridades religiosas se propaga pelas aldeias e cidades como um trovão em céu claro, em céu claro. Os líderes religiosos da época observam com crescente apreensão o impacto avassalador que Jesus causa nas massas, questionando sua autoridade e métodos inovadores, enquanto uns o aclamam como o Messias prometido. Outros o veem como uma ameaça aos seus próprios interesses e tradições estabelecidas. Assim, a fama de Jesus se torna um divisor de águas na sociedade da época, revelando o poder transformador de sua mensagem e o choque cultural que ele representa para os padrões vigentes. Mesmo diante das críticas e perseguições implacáveis por parte das autoridades religiosas e políticas da época, Jesus mantém sua postura de amor inabalável e compaixão infinita. Sua mensagem de perdão e redenção ressoa nos corações dos mais humildes e marginalizados, atraindo multidões sedentas por esperança e consolo a cada passo. Ele enfrenta oposição e hostilidade, mas sua determinação em cumprir a vontade do Pai permanece inabalável. As acusações de blasfêmia e heresia são lançadas contra ele, mas sua serenidade diante das provações revela a força interior que o sustenta. Mesmo diante da iminente traição de um dos seus próprios discípulos, Jesus demonstra compaixão e perdão, ensinando com seu exemplo a importância da misericórdia e do amor ao próximo. Assim, em meio às sombras da traição e da negação, a luz da verdade e da redenção brilha ainda mais intensamente no caminho de Jesus.
Após enfrentar todas as adversidades, desafios e tentações ao longo de sua jornada terrena, Jesus se prepara para o momento mais crucial de sua missão, a entrega suprema de si mesmo pela humanidade. No auge de sua trajetória, ele se vê diante da cruz, símbolo máximo do amor redentor e sacrifício supremo. A dor física se mescla com a dor espiritual, enquanto ele carrega o peso dos pecados do mundo em seus ombros divinos. Cada passo rumo ao Calvário ecoa como um trovão no deserto, marcando para sempre a história da humanidade em meio à agonia e sofrimento. Jesus irradia uma luz inextinguível de perdão e compaixão, oferecendo salvação a todos que o seguem, e seu olhar transmite não apenas dor, mas também uma promessa de esperança e renovação na cruz. Ele pronuncia palavras de perdão e misericórdia, revelando o poder transformador do amor divino. E assim, em um ato supremo de entrega e redenção, Jesus cumpre sua missão na terra, abrindo as portas da eternidade para todos aqueles que creem em seu nome. Esta parte do seu roteiro está vazia. Esta parte do seu roteiro está vazia. Jesus resistiu às tentações de Satanás no deserto. As tentações de Jesus no deserto, um momento crucial que nos ensina sobre resistência e fé. Após seu batismo por João Batista nas águas do Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, um lugar árido e solitário, onde enfrentaria uma jornada de 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Nesse período de intensa conexão espiritual, Jesus se preparou para o desafio iminente das tentações que estavam por vir longe das distrações do mundo. Ele fortaleceu sua mente, corpo e espírito para resistir às artimanhas de Satanás. Essa experiência de isolamento e introspecção foi fundamental para seu crescimento espiritual e para o cumprimento de sua missão divina na Terra. Após dias de jejum e oração no deserto, Jesus sentiu a fraqueza do corpo, mas sua determinação em cumprir a vontade divina permanecia inabalável. Foi nesse momento de vulnerabilidade física que Satanás se aproximou, disfarçando-se como uma figura sombria e sedutora. Com uma voz penetrante, ele tentou minar a resistência de Jesus, sugerindo que ele poderia transformar as pedras em pão para saciar sua fome. O desafio era grande, pois a tentação de usar seus poderes para benefício próprio era real. No entanto, Jesus respondeu com serenidade e firmeza, citando as palavras das Escrituras: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sua resposta não apenas rejeitou a oferta tentadora de Satanás, mas também reafirmou sua confiança na providência divina e na importância da fé sobre os desejos materiais. Assim, Jesus nos ensina a resistir às tentações do egoísmo e a priorizar os valores espirituais acima das necessidades mundanas. Após resistir à tentação de transformar as pedras em pão, Jesus permaneceu firme em sua jornada espiritual no deserto. A solidão e a privação física não abalaram sua fé, mas sim a fortaleceram. Em seus momentos de maior fraqueza, ele encontrou força nas palavras das Escrituras e na presença reconfortante do Espírito Santo. Cada dia de jejum era um teste de resistência, uma oportunidade para se conectar ainda mais com o plano divino. Jesus sabia que a verdadeira alimentação vinha da comunhão com Deus e da obediência à sua vontade. Assim, ele nos ensina que a verdadeira nutrição para o corpo e alma está na busca constante pela presença do Pai Celestial. Após resistir à tentação de transformar as pedras em pão, Jesus permaneceu firme em sua jornada espiritual no deserto. Em um momento de profunda reflexão, ele se viu diante do topo imponente do templo, onde Satanás o desafiou a se jogar e provar a proteção divina. A brisa quente do deserto acariciava seu rosto enquanto a voz sedutora de Satanás ecoava ao seu redor. Jesus olhou para baixo, contemplando a altura vertiginosa e as pedras pontiagudas que o aguardavam lá embaixo. Em silêncio, ele fechou os olhos por um instante,
Conectando-se com o Pai Celestial em busca de orientação, sua resposta foi firme e serena. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Com essa afirmação de fé inabalável, Jesus rejeitou mais uma vez a tentação de Satanás e demonstrou sua confiança absoluta na vontade divina. Assim, ele nos ensina que não devemos testar os limites da proteção divina com atos imprudentes, mas sim confiar plenamente no cuidado amoroso de Deus. Após resistir à tentação de transformar as pedras em pão e de se jogar do topo do templo, Jesus se viu diante da terceira e mais desafiadora tentação de Satanás. Dessa vez, o maligno ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, prometendo poder e domínio sobre todas as nações. Em troca da adoração a ele, o desafio era imenso, pois a tentação de conquistar o mundo inteiro com um simples gesto era uma proposta sedutora. No entanto, Jesus não hesitou em repreender Satanás com autoridade, dizendo: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Com essa resposta firme e inabalável, Jesus demonstrou sua lealdade absoluta ao Pai Celestial e rejeitou as falsas promessas de poder terreno. Essa última tentação revelou a força interior de Jesus e sua determinação em seguir o caminho da verdade e da justiça, mesmo diante das ofertas mais tentadoras do maligno. Após resistir às tentações anteriores, Jesus se depara com a terceira e última investida de Satanás, o maligno, em um ato desesperado para corromper o Filho de Deus. Revela-se em toda a sua magnitude e esplendor, oferecendo a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória. Diante da imensidão desse poder terreno, Satanás tenta seduzir Jesus com promessas de domínio absoluto sobre todas as nações, caso ele apenas se prosterne e o adore. A tentação é grande, pois o brilho dos reinos terrenos reluz nos olhos de Jesus, mas sua conexão com o Pai Celestial é mais forte. Com uma voz firme e autoritária, Jesus repreende Satanás: vai-te daqui, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Neste momento crucial, Jesus demonstra sua fidelidade inabalável a Deus Pai e rejeita as ofertas ilusórias do maligno. Sua resistência diante da maior das tentações nos ensina sobre a importância da lealdade divina e do discernimento espiritual frente às promessas enganosas deste mundo. Após repreender Satanás e resistir à última tentação, Jesus sentiu o peso da batalha espiritual que acabara de travar. Seu olhar penetrante refletia a determinação e a firmeza com as quais enfrentou as investidas do maligno. O deserto ao seu redor testemunhava a vitória do Filho de Deus sobre as tentações da carne e do ego em meio ao silêncio solene. Uma paz profunda envolveu Jesus, emanando uma aura de poder e santidade. As palavras que proferiu ressoaram no ar como um eco eterno de verdade e justiça. Vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Ecoaram pela vastidão do deserto, marcando o triunfo da luz sobre as trevas. Nesse momento sublime, Jesus reafirmou sua missão divina e sua conexão inquebrantável com o Pai Celestial, inspirando gerações futuras a resistir ao mal e seguir o caminho da retidão. Após vencer as tentações no deserto, Jesus encontra-se exausto, mas fortalecido espiritualmente neste momento de recolhimento e reflexão. Anjos descem dos céus para confortá-lo e servi-lo. Suas asas brilhantes irradiam luz e paz, envolvendo Jesus em uma aura celestial. Com gestos suaves e palavras de encorajamento, os anjos renovam as forças do Filho de Deus e o preparam para a próxima etapa de sua missão terrena. Em meio ao silêncio sagrado do deserto, a presença angelical é como um bálsamo divino que restaura o espírito de Jesus e o revigora para os desafios que ainda virão. Esse encontro celeste é um testemunho da proteção divina sobre aqueles que permanecem fiéis à vontade de Deus, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, a presença dos anjos está ao nosso redor,
pronta para nos guiar e fortalecer em nossa jornada espiritual. Diante das tentações que Jesus enfrentou no deserto, somos chamados a refletir sobre a nossa própria jornada espiritual. Assim como ele resistiu às investidas do maligno com base na palavra de Deus, nós também podemos encontrar força e orientação nas Escrituras em meio aos desafios que surgem em nosso caminho. Cada tentação que enfrentamos é uma oportunidade de fortalecer nossa fé e de nos aproximarmos ainda mais do Pai Celestial ao seguir o exemplo de Jesus. Aprendemos a confiar nas promessas divinas, a buscar sabedoria nas verdades eternas e a permanecer firmes diante das adversidades. Que as tentações que nos cercam sejam encaradas como oportunidades de crescimento espiritual e de fortalecimento da nossa comunhão com Deus. Após enfrentar as tentações no deserto, Jesus emerge fortalecido e revigorado, pronto para dar início à sua missão de amor e redenção. Seu olhar transmite uma serenidade profunda, refletindo a vitória sobre o mal e a firmeza de sua fé inabalável. As palavras de encorajamento ecoam em meio ao silêncio solene do deserto, ressoando como um hino de esperança e consolo para todos os que enfrentam desafios em suas vidas. A presença divina envolve Jesus como um manto de proteção, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais difíceis, nunca estamos sozinhos, que a luz que brilha em meio às trevas das tentações nos guie e fortaleça, renovando nossa confiança na promessa divina de amor e salvação. Esta parte do seu roteiro está vazia. Esta parte do seu roteiro está vazia. A vitória espiritual que vai tocar o seu coração e renovar a sua fé. Esta parte do seu roteiro está vazia. No cenário árido do deserto, as primeiras luzes do amanhecer rompem a escuridão da noite. O silêncio é quebrado suavemente pelo som da música crescendo em intensidade, ecoando entre as dunas de areia. Nesse momento único, o narrador ressoa com firmeza. E o inimigo se retirou, o Filho do Homem venceu. O deserto não o quebrou, o fortaleceu. Jesus, com olhos determinados e semblante renovado, ergue-se diante do sol nascente e inicia sua caminhada triunfal em direção à saída do deserto, cada passo marcando não apenas uma jornada física, mas também espiritual. O contraste de luz e sombra ao redor dele simboliza a vitória conquistada não apenas sobre as adversidades terrenas, mas sobre as batalhas espirituais travadas durante sua estadia no deserto. No cenário árido do deserto, as primeiras luzes do amanhecer rompem a escuridão da noite. A brisa suave carrega consigo o aroma das flores do deserto, trazendo um frescor inesperado àquele ambiente hostil. Enquanto Jesus avança pelas dunas de areia, os raios solares iluminam sua figura imponente, revelando detalhes antes ocultos. Suas pegadas deixam marcas profundas na areia, simbolizando a firmeza de seus passos e a determinação em seguir seu caminho. Ao longe, o horizonte se mescla com tons dourados e alaranjados, pintando um quadro de beleza indescritível que contrasta com a aridez circundante. Cada suspiro de ar puro preenche seus pulmões e renova suas forças para as batalhas que ainda virão. O silêncio é interrompido pelo canto suave dos pássaros que despertam para um novo dia, como se saudassem a presença daquele que venceu as adversidades do deserto e emergiu ainda mais forte e resiliente. Jesus, após emergir vitorioso do deserto, chega às margens do lago da Galileia. Ao amanhecer, a luz suave da aurora reflete nas águas tranquilas, criando um cenário de paz e serenidade. Enquanto caminha pela margem, avista Simão e André ocupados com suas redes de pescar. Com um olhar cheio de compaixão e autoridade, Jesus se dirige a eles: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Os irmãos se entreolham surpresos, sentindo uma conexão imediata com aquele homem especial diante deles. Sem hesitar, deixam para trás suas redes e seguem Jesus pelos caminhos desconhecidos,
que se abrem à sua frente, a câmera captura cada detalhe desse encontro divino, transmitindo a emoção e a esperança que transbordam desse momento único na jornada dos discípulos. Os irmãos Simão e André, pescadores experientes, lançam suas redes ao lago da Galileia em busca do sustento diário. O sol nascente reflete nas águas tranquilas, pintando o cenário de tons dourados e alaranjados. De repente, a figura imponente de Jesus se aproxima, destacando-se contra a paisagem serena. Seus olhos transmitem uma mistura de compaixão e autoridade ao proferir as palavras marcantes: "Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens." Surpresos com o chamado divino, os irmãos trocam olhares cheios de significado e decidem prontamente abandonar suas redes para seguir o Mestre. O gesto simbólico de deixar para trás a segurança material em busca de um propósito maior ecoa a coragem e a fé que impulsionam essa jornada única rumo ao desconhecido. Enquanto caminham pela margem do lago da Galileia, Jesus, Simão e André são envolvidos por uma atmosfera de paz e serenidade. A luz suave da aurora ilumina seus rostos, revelando as expressões de admiração e reverência diante do Mestre. Os pássaros matinais entoam um cântico suave, como se saudassem a presença daquele que traz consigo a promessa de uma nova era. Cada passo no solo úmido à beira do lago ressoa em sintonia com os batimentos acelerados dos corações dos discípulos, que sentem a magnitude da jornada que se inicia. O horizonte aberto ao fundo simboliza as infinitas possibilidades e desafios que aguardam aqueles que decidiram seguir o chamado divino. A câmera captura cada detalhe desse momento único, transmitindo a conexão profunda entre mestre e discípulos e a esperança que transborda desse encontro transformador. Enquanto os discípulos se preparam para iniciar sua missão ao lado de Jesus, a atmosfera ao redor deles parece vibrar com uma energia especial. A chegada do reino é anunciada não apenas por palavras, mas por um sentimento profundo de transformação que se espalha pelo ar. Cada passo dado em direção aos corações sedentos de esperança representa um novo capítulo na história da redenção. A luz que brilha nas trevas do mundo revela um caminho iluminado pela verdade e pelo amor incondicional. Os discípulos sentem a responsabilidade sagrada que lhes foi confiada e a grandiosidade da tarefa de serem pescadores de homens neste momento crucial. O chamado divino ecoa em suas mentes e corações, impulsionando-os a seguir adiante com fé e determinação. O horizonte se abre diante deles, cheio de desafios e oportunidades para propagar a mensagem transformadora do Evangelho. Cada olhar trocado entre mestre e discípulos carrega consigo a promessa de um futuro repleto de significado e propósito, onde a presença do reino se manifesta em cada gesto, em cada palavra, em cada ato de amor ao próximo. No árido cenário do deserto, as cores quentes e áridas se mesclam em um jogo de luz e sombra que revela a intensidade da jornada espiritual de Jesus. Cada grão de areia reflete os raios solares inclementes, criando um mosaico de tons terrosos que contrastam com o azul profundo do céu, sem nuvens. As dunas ondulantes parecem sussurrar segredos antigos, enquanto o vento cortante carrega consigo o eco das tentações superadas. Em meio ao silêncio majestoso do deserto, cada passo de Jesus ecoa como um trovão silencioso, marcando não apenas a paisagem árida, mas também a vitória sobre as forças do mal. O contraste entre a aridez da terra ressequida e a vitalidade latente no olhar determinado do Filho de Deus simboliza a transformação interior que ocorreu durante sua estadia no deserto, preparando-o para os desafios vindouros e fortalecendo sua missão redentora.
A trilha sonora crescente no clímax da cena ressalta a importância desse momento decisivo na história, e enquanto os acordes musicais se intensificam, a câmera se aproxima do rosto de Jesus, capturando cada expressão de determinação e triunfo. Cada nota musical ecoa como um eco da vitória espiritual conquistada no deserto, reverberando nas paredes rochosas que testemunharam as tentações superadas. O som envolvente preenche o espaço entre o céu e a terra, criando uma atmosfera de transcendência e poder divino. Os instrumentos musicais se unem em harmonia perfeita, acompanhando os passos firmes de Jesus em direção à sua missão redentora. Neste momento único, a trilha sonora se torna não apenas um acompanhamento musical, mas uma narrativa emocional que ecoa a jornada espiritual do Filho de Deus e sua vitória sobre as forças do mal. Ao final da jornada, à beira do lago da Galileia, a luz suave da aurora se reflete nas águas tranquilas, criando um espelho límpido que reflete a grandiosidade do momento. Cada onda quebrando suavemente na margem parece sussurrar segredos antigos de esperança e renovação. Jesus, com seu olhar compassivo e sorriso acolhedor, transmite aos discípulos a certeza de um futuro repleto de significado e propósito. O horizonte se estende diante deles como um convite para desbravar novos caminhos e alcançar corações sedentos de amor e redenção. O silêncio sereno é interrompido apenas pelo suave canto dos pássaros matinais, como uma sinfonia divina que celebra a união entre mestre e discípulos. Cada detalhe desse momento único é capturado pela câmera, imortalizando a conexão profunda entre aqueles que foram chamados para seguir o caminho, a verdade e a vida. Jesus, após chamar os discípulos para segui-lo e torná-los pescadores de homens, conduz o grupo a uma colina próxima ao lago da Galileia. O sol atinge seu ponto mais alto no céu, iluminando a paisagem com uma luz dourada e calor reconfortante. Ali, diante da vastidão do lago e das montanhas ao redor, Jesus reúne os discípulos em um círculo e compartilha com eles as palavras de sabedoria que guiarão suas vidas. Cada ensinamento ressoa como um eco de amor e compaixão, alimentando a alma sedenta por verdade e significado. Os discípulos absorvem cada palavra com reverência e gratidão, sentindo-se abençoados por fazerem parte da missão divina. O horizonte se estende diante deles como um convite para desbravar novos caminhos espirituais e alcançar corações sedentos de esperança. Neste momento de comunhão e ensinamentos sagrados, a presença do divino se faz sentir em cada gesto, em cada olhar trocado entre mestre e discípulos. A câmera captura a serenidade desse instante único, imortalizando a conexão profunda entre aqueles que foram escolhidos para difundir a mensagem transformadora do Evangelho. Se você quer descobrir mais sobre essa incrível história bíblica da vitória espiritual e se emocionar com cada detalhe dessa narrativa única, não deixe de assistir até o final. Espero que tenham gostado da narrativa inspiradora sobre a vitória espiritual de Jesus no deserto. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.